Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Mãe solteira ajuda milionário com seu carro, ele percebe o anel em seu dedo. Era uma manhã fresca de primavera em Vermont, uma daquelas manhãs em que a natureza parece prender a respiração, suspensa em uma beleza frágil. Uma leve névoa ainda pairava sobre os campos, acariciando ternamente as colinas. A terra cheirava a grama úmida e seiva fresca, e as flores de cerejeira de ambos os lados da estrada salpicavam o ar com pétalas brancas e rosa, como flocos de seda caindo do céu. O asfalto ainda brilhava com o orvalho. O vento suave e brincalhão fazia a grama alta farfalhar, como uma mão invisível passando pelos cabelos verdes. Até onde a vista alcançava, colinas suavemente onduladas se estendiam sob um céu pálido, quase desbotado, onde alguns pássaros matinais circulavam em câmera lenta. E no meio dessa tranquilidade primaveril, uma dissonância. Um BMW preto brilhante e imponente estava parado à beira de uma estreita estrada vicinal. O capô levantado soltava finas nuvens de fumaça, e o motor emitia um ruído abafado ocasional, como um animal ferido recusando-se a admitir a derrota. Essa silhueta luxuosa e moderna contrastava fortemente com o ambiente rural, como um fragmento de Manhattan lançado de paraquedas por engano no coração da floresta. Perto do veículo, um homem andava de um lado para o outro, visivelmente irritado. Seu casaco de lã escura contrastava com a paleta suave da natureza ao redor. Ele digitava freneticamente no celular, mas a tela teimosamente exibia. Sem serviço, ele olhou para cima, como se implorasse ao céu, depois olhou para o horizonte. Nada, nem uma casa, nem um carro. Nada além da estrada deserta, das cerejeiras e daquela calma quase insolente. Ele suspirou profundamente, passou a mão pelos cabelos cuidadosamente penteados e encostou-se à porta. Este homem era Miles Davenport. PDG Davenport Holdings, um império imobiliário cujas torres dominavam diversas cidades da costa leste. Herdeiro de uma longa linhagem de financistas, ele transformou a fortuna da família em um colosso industrial. Carismático, visionário, perfeccionista, ele personificava a elegância e o sucesso com toda a sua precisão. Mas naquele preciso momento, naquela estrada esquecida de Vermont, vestindo um casaco caro manchado com um pouco de graxa de motor, ele não era nada mais do que um garoto da cidade. Desenraizados. Longe de seus arranha-céus, de seus assistentes dedicados e de suas reuniões programadas, ele era apenas um homem sozinho, de terno, enfrentando um colapso e um silêncio pesado, o tipo de silêncio que nem poder nem dinheiro podem encurtar. Enquanto ele praguejava baixinho, alternando entre exasperação e desânimo, um ruído de trituração quebrou a calma. O de um motor cansado se aproximando lentamente. Velho Honda Cívico desbotado parou suavemente atrás do BMW. Sua carroceria trazia as marcas de uma longa vida, tinta descascando, portas arranhadas, um paralama traseiro ligeiramente amassado. O escapamento vibrava e soluçava, como se cada movimento fosse um esforço coletivo entre as partes. Miles olhou para cima, semicerrando os olhos. Não via aquele tipo de carro de perto desde a faculdade, e mesmo assim, apenas em estacionamentos de funcionários. Esperava ver um idoso ou um adolescente infeliz ao volante. Mas é uma mulherês que desceu. Ela estava vestida com simplicidade, jeans desbotado, botas de cano curto empoeiradas, um suéter solto de gola alta e uma jaqueta de segunda mão. Não usava maquiagem nem joias chamativas. Cabelo castanho, presa num coque grosseiro, soltava alguns fios rebeldes agitados pelo vento. Seu rosto sem maquiagem ostentava marcas do tempo, não os maiores de idade, mas os da vida cotidiana, noite sem dormir, responsabilidades silenciosas. E ainda assim, uma beleza silenciosa emanava dela. Algo inteiro, algo real. Seus olhos, de um castanho profundo, eram francos, suaves e ligeiramente ondulantes, mas não fugiam. Pareciam bem na sua própria, com uma mistura de cautela, curiosidade e uma gentileza discreta. Como há que encontramos entre enfermeiras ou mães que não podem mais se dar ao luxo de perder tempo. Algum problema, senhor? Ela perguntou simplesmente. Sua voz era calma, controlada. Nem submissa nem agressiva. Apenas a neutralidade educada de alguém que não se surpreende mais ao ver homens indefesos de terno em estradas onde ninguém nunca para. Miles, ainda paralisado, olhou para ela sem responder de imediato. Ele estava surpreso em ver alguém aqui, neste canto remoto. Mas ainda mais, ele ficou impressionado com o fato de que ela não pareceu reconhecê-los em sobressalto, sem constrangimento. Nem um olhar para o seu relógio caro, nem um sorriso interessado. Quase o desconcertou. Sim, ele finalmente respondeu.
O carro tem superaquecido e, claro, não asa em rede aqui. Você poderia me ajudar? Ela deu de ombros lentamente e então deu um leve sorriso, quase zombeteiro, mas não cruel. Meu nome é Sarah Coleman, ela disse, aproximando-se do capô ainda fumegante. E eu já dirigi carros antigos o suficiente para saber o que significa quando o motor solta fumaça daquele jeito. Já passei por coisas piores que isso no meio do inverno, com uma criança doente no banco de trás. Então, sim, provavelmente posso te ajudar. Sem esperar por sua concordância, Sarah inclinou-se sobre o motor fumegante, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Seu corpo se movia com a confiança silenciosa de mulheres que nunca esperaram que alguém viesse salvá-las. As mãos dele, nua e ligeiramente trêmula de frio ou fadiga, permaneceu surpreendentemente precisa. Miles então notou, com um aperto no coração, que suas unhas estavam danificadas, trazendo a marca de uma vida onde cada gesto contava, onde cada dia era um esforço. Ela afastou um feixe de fios, localizou uma mangueira que saltava devido ao calor e com um movimento firme, mas cuidadoso, soltou-a para liberar a pressão. O vapor sibilou, forçando-a a recuar um pouco. Ela não entrou em pânico. Esperou, depois voltou para o carro, abriu o porta-malas com um movimento rápido e tirou uma garrafa velha de água mineral. Já começou. Cuidadosamente, ela despejou o conteúdo no radiador, monitorando a temperatura, como uma mãe faria com a febre do filho. Então ela disse simplesmente fechando o capô. Vai durar até a cidade. Mas não se esforce demais. O motor não vai te perdoar por um segundo erro hoje. Miles, ainda de pé, ficou boquiaberto. Ele a encarou como alguém que encara um fenômeno inesperado. Ela acabará de resolver, em 5 minutos e sem nenhum equipamento, um colapso que o deixará em um impasse completo. Ele, o homem com múltiplos diplomas e assistentes de plantão, nem sequer teria sido capaz de identificar o problema. Espere, ele disse, recuperando os sentidos. Ele tirou sua carteira, grande e de couro granulado, cheia de cartões pretos e notas elegantemente dobradas. Pelo menos deixe-me pagar por isso. Mas assim que ela viu o dinheiro, Sarah deu um passo para trás, como se tivesse acabado de sacar uma arma. Não, obrigado. Eu não ajudo por dinheiro. Não é quem eu sou. Seu tom era firme, sem raiva, mas sem concessões. Havia uma linha invisível em sua voz que ninguém tinha permissão para cruzar. Miles permaneceu paralisado com o braço pendurado, a mão ainda segurando uma nota que não queria mais dar. Ele fechou a carteira lentamente. Ela então se virou sem teatralidade, sem orgulho desmedido. Apenas a elegância de uma mulher que não esperava nada. E foi enquanto ele a observava se afastar que ele viu esse detalhe. Na mão esquerda, ela usava um anel. Simples, em prata envelhecida. Sem pedras. O tipo de joia que a vida não oferece, a que ela escolhe por si mesmo, não para se exibir. Mas ela o usava com tanta gravidade, tanto respeito, que Miles ficou perturbado. Não era um acessório. Era um símbolo. Quase uma medalha. Você é casado? Perguntou ele, com a voz um pouco mais baixa. A pergunta lhe escapou. Não era estratégica nem social. Apenas humana. Ela parou de repente. O vento fazia os fios de cabelo que escapavam do coque dançarem. Ela ficou parada por um instante, depois se virou lentamente com um olhar firme e irrepreensível. Não. Isto não é uma aliança. Sua voz não era amarga nem triste. Estava cheia de verdade nua e crua. É uma promessa. Para mim mesmo. Ela olhou brevemente para sua mão. Eu o uso desde o dia em que o pai do meu filho foi embora. Não porque eu esperava que ele voltasse. Mas porque naquele dia eu percebi que eu tive que ser meu próprio pilar. Jurei a mim mesmo nunca me trair. Manter-me firme. Forte. Digno. Mesmo sozinho. Ela não levantou a voz. Não exagerou em nada. Mas em suas palavras, teve mais poder do que qualquer discurso que ele já tinha ouvido em uma sala de conferências. Miles não sabia o que dizer. Sentiu algo dentro de si mudar, lenta e profundamente. Já vira mulheres poderosas, brilhantes, impecáveis em sua vida. Mas esta mulher, ela era verdadeiro. Não construído. Não feito para o mundo. Real como a terra sob seus pés, como a chuva nas vidraças. E ela tinha marca. Inexplicavelmente e irreversivelmente. Ele a observou se afastar em direção ao seu carro amassado, deixando para trás aroma discreto de uma coragem que não se grita. Alguns dias depois, em seu vasto escritório de vidro com vista para os arranha-céus de Boston, Miles Davenport ele tomava mecanicamente um café morno. Ao seu redor, assistentes passavam, agendas clicavam, alertas zumbiam. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia se desvencilhar daquela imagem. Sarah, inclinada sobre o motor, com a testa franzida e uma seriedade silenciosa.
Sarah, que havia recusado seu dinheiro com orgulho desarmante. Sarah, e aquele anel que ela usava como uma bandeira invisível. Ela não havia pedido nada, nem mesmo gratidão. E foi justamente esse silêncio que a tinha chateado. Então, sem dar nenhuma explicação, ele pediu ao seu motorista particular que o levasse de volta para lá, para esta pequena cidade perdida no Vermont, a 1h30 da rodovia mais próxima. Ele não planejava vê-la novamente, muito menos falar com ela. Ele só queria entender. Quando eles chegaram em Shelburne, a paisagem era banhada por uma suave luz vespertina. O centro da cidade consistia em uma rua principal ladeada por prédios de madeira, com fachadas desbotadas pelo inverno. Uma padaria, uma loja de ferragens, um correio. Um pouco mais adiante, um prédio baixo, cercado por uma cerca colorida e balanços enferrujados, a escola primária local. O carro parou. Miles saiu, mantendo os óculos escuros para se camuflar. Ele ficou ali por um momento, encostado no capô do seu carro consertado, observando. E ele a viu. Sarah Coleman, parada perto do portão. Ela usava uma jaqueta larga sobre um vestido simples. Seu cabelo estava mal penteado. Uma sacola de compras em uma mão, uma garrafa térmica na outra. Então, de repente, uma garotinha com cerca de 6 anos de idade, saiu correndo do meio da multidão de crianças e se jogou em seus braços. Mãe! Ela imediatamente se ajoelhou para abraçá-lo com força, e seu rosto se iluminou com um sorriso que Miles nunca vira antes. Havia algo puro, terno, absoluto naquele sorriso. Um amor simples mas inteiro, aquele que não precisa de provas. O menino carregava uma mochila surrada com o zíper frouxo. Sarah, impassível, colocou-a delicadamente de volta nos ombros dele, acariciando seus cabelos lentamente. Então pegou a mão dele e se afastou silenciosamente, sem perceber que estava sendo observada. Miles a seguiu com o olhar até que ela desapareceu no beco seguinte. Então, sem pensar muito, ele entrou na escola, cumprimentou a recepcionista e se apresentou como um filantropo interessado em programas educacionais rurais, uma meia-verdade, que ele assumiu sem remorso. Ele estava sentado no escritório da diretora, uma mulher simpática e de olhar franco. Quando mencionou o nome de Sarah, a reação foi imediata. Senhora Coleman, se todas as mães da nossa escola fossem como ela. Ela se levantou e pegou um arquivo da mesa. Ela trabalha aqui como faxineira há quase 3 anos. Nunca falta um dia, mesmo quando está doente. Às vezes, ajuda crianças com dificuldades com a lição de casa depois da escola. Na hora do almoço, ajuda no refeitório. Também é voluntária na biblioteca pública, e nos fins de semana, conserta bancos, repinta as paredes do ginásio ou substitui puxadores quebrados. Com suas próprias ferramentas, claro. E muitas vezes com seu próprio dinheiro. Miles sentiu a garganta apertar. Ela nunca reclama, acrescentou a diretora. Mesmo quando os outros ficam arrasados. Ela não fala muito sobre si mesma. Mas todos a amam. As crianças, os professores, os pais. Ela é uma mulher rara. Ele assentiu silenciosamente, tomado por uma mistura de admiração e vergonha. Vergonha pela própria surpresa. Vergonha por ter acreditado, mesmo que brevemente, que uma mulher como Sarah pudesse ser reduzida ao seu carro enferrujado ou às suas roupas modestas. Este império de bondade silenciosa, construído sem que ninguém o aplaudisse, sem que ninguém o financiasse ou percebesse. Ele nunca tinha testemunhado isso ou o que ele tinha visto até então eram títulos, currículos, holofotes. Mas ali, nesta pequena escola em Shelburne, ele encontrou grandeza nas sombras. Ele saiu sem dizer uma palavra, com os pensamentos em turbulência. Ele se emocionou ao tentar entender. Ele saiu transformado. O dia seguinte, ele voltou. Mas desta vez, não fantasiado, não em seu sedã com vidros escuros. Não acompanhado por um motorista uniformizado ou um assistente rabiscando notas em um caderno Moleskine. Só ele. Milhas. Vestindo uma calça jeans escura que não usava há anos, uma camisa simples com as mangas arregaçadas e um modesto casaco bege, ele chegou a dirigir sozinho, atravessando colinas e campos com uma mistura de nervosismo e humildade que não sentia há muito tempo. Ele tinha avistado a casa na noite anterior, um pequeno edifício na entrada do bairro operário de Shelburne, com uma varanda de madeira com degraus que rangiam, vasos de flores nas bordas, alguns floridos, outros vazios, e um balanço velho e enferrujado pendurado em uma árvore. Era modesto, mas cuidadosamente conservado, como tudo que Sarah tocou. Ele hesitou por um momento em frente à porta, respirou fundo e então bateu. Depois de alguns segundos, ela abriu. Sarah. Ela vestia uma camiseta cinza e calças de lona. Seu cabelo estava preso descuidadamente para trás, e ela segurava um prato em uma mão e um pano de prato na outra.
Quando ela o viu, ela congelou. Seus olhos se estreitaram levemente, cautelosos, como os de alguém que foi abordado muitas vezes com promessas vazias. Senhor Davenport? Apenas milhas, ele se apressou em dizer. Ela ficou parada na porta, ereta e digna. Posso ajudar? Ela acrescentou, em guarda. Ele deu um pequeno sorriso, nem arrogante, nem muito confiante, apenas aquele sorriso vulnerável de um homem que não está ali para impressionar. Você me salvou outro dia, ele disse, com as mãos nos bolsos. E não estou falando apenas do carro. Seguiu-se um silêncio. O ar entre eles estava carregado com o que ainda não havia sido dito. Você me forçou a olhar de forma diferente. A ver o que não estou acostumado a ver. Coragem discreta. Trabalho sem reconhecimento. Dignidade sem espetáculo. Ela o encarou sem responder. Seu olhar era mais suave, mas ainda cauteloso. Escute, continuou ele. Eu não vim aqui para bancar o herói, nem para te oferecer uma ajuda que você não pediu. Sei que você é mais do que capaz de andar sozinha, mas o que você faz aqui, o que você personifica é raro. E eu acredito que meu negócio precisa de pessoas como você. Não para decorar nossas campanhas de marketing, mas para inspirar, guiar, construir pontes humanas. Sarah franziu a testa ligeiramente. Inclinou a cabeça, quase achando graça. Não estou qualificado para o seu mundo de números e conselhos de administração. Sr. Davenport. Não tenho um diploma de prestígio. Não uso terno. Não falo a língua das altas torres de vidro. Ele sorriu profundamente dessa vez. Talvez. Mas você é qualificado para liderar seres humanos. E isso. Ele fez uma pausa e olhou para ela. Você não aprende isso em Harvard ou em Wall Street. Você aprende acordando todos os dias por uma criança, enfrentando a vida com pouco e mantendo a cabeça erguida. Você aprende quando ajuda mesmo quando ninguém está olhando. Você sabe como é. Eu estou apenas aprendendo. Ela baixou os olhos por um momento, como se estivesse tocada apesar de si mesma. E o que exatamente você espera de mim? Nada, ele respondeu honestamente. Eu não quero que você mude para entrar no meu mundo. Eu quero que você traga o mundo no meu ponto. Vamos torná-lo mais humano, mais fundamentado, mais real. Ela ficou em silêncio por um instante. O vento leve fez uma mecha de cabelo dançar em sua testa. Então, lentamente, ela abriu um pouco mais a porta. E tem um café. Nada especial, mas quente. Quer um pouco? Ele sorriu. O prazer é meu. E entrando nesta pequena casa cheia de vida simples e de discreto aconchego, Miles Davenport sabia que nunca mais seria exatamente o mesmo homem. 6 meses depois, Sarah Coleman percorreu os corredores de um prédio novinho em folha no coração de um bairro carente de Burlington. As paredes recém-pintadas exibiam desenhos infantis, palavras de esperança e cores vibrantes. Ela segurou uma pasta contra o peito, trocou um sorriso com uma funcionária da creche e cumprimentou um pai que viera matricular seus filhos em uma das novas creches gratuitas. Ela agora tinha um escritório de vidro brilhante, com plantas no parapeito da janela, fotos do filho e um diário lotado. Ela correu o programa comunitário da Fundação Davenport, uma iniciativa que ela jamais poderia ter imaginado anos antes, quando varria corredores para pagar o aluguel. O programa financiou moradia para mães solteiras, do bolsas de formação profissional, do creches, e workshops de desenvolvimento pessoal. Não foi caridade. Foi um movimento. Uma rede de emancipação nascida de sua visão. Ela tinha uma equipe ao seu lado, assistentes sociais, educadores, coordenadores de campo. Todos a respeitavam profundamente, pois ela nunca perderá a simplicidade. Nunca exigia nada que não fizesse ela mesma. Sabia o primeiro nome de todas as crianças dos programas. Lembrava-se de suas trajetórias. Sabia como era ser invisível. Seu salário agora era decente. Ela não precisava mais contar moedas para encher a geladeira. Ela tinha conseguido consertar sua casa, fornecer um quarto decente para seu filho, matriculá-lo em atividades extracurriculares. Mas ainda mais do que dinheiro, ela conquistou o que nunca recebeu de verdade: respeito. E na sua mão esquerda, seu anel de compromisso ainda estava lá. Simples prateado, um pouco desgastado. Ela se recusou a tirá-lo. Ela precisava dele. Aquilo a lembrava quem ela tinha sido, quem ela tinha que se tornar e por que ela nunca mais se curvaria. Mas além disso, outro anel apareceu. Uma aliança, fino, discreto, quase tímido. Dado a ela por um homem que nunca tentou salvá-la, mas que um dia pegou em sua mão para simplesmente dizer-lhe: quero caminhar ao seu lado. Não na sua frente. Não atrás. Bem ao seu lado, se você deixar. Miles Davenport nunca tentou mudar Sarah. Ele a ouviu. A apoiou.
E aos poucos, sem declarações dramáticas, um amor verdadeiro, maduro e docile havia sido tecido entre eles. Um amor feito de silêncios respeitados, de olhares que dizem o essencial, de confiança tecida com paciência. O dia da inauguração do novo centro social, a multidão se comprimia sob uma tenda branca. Famílias, jornalistas, autoridades locais, voluntários, e crianças por toda parte correndo, rindo, despreocupadas, exatamente como ela sempre sonhou que pudessem ser. Sara subiu ao palco, vestida com simplicidade, com um vestido azul marinho e um cachecol creme. Ela falou modestamente, relatando brevemente sua jornada, sua gratidão, sua luta. Sua voz tremeu uma vez, mas ela se recuperou. Ela falou ponto em nome de todos aqueles que nunca são ouvidos. Então o prefeito se aproximou para revelar uma placa de ouro, instalado na parede de entrada do edifício. Um suspiro de emoção foi ouvido na plateia. E o silêncio caiu. A placa dizia simplesmente: em homenagem a Sara Coleman, porque algumas forças não fazem barulho, mas mudam o mundo. Ela desviou o olhar por um instante, com lágrimas brotando nos cílios. Então sentiu uma mão discreta apertar a sua. A de Miles. E neste momento suspenso, sob os aplausos discretos de uma plateia de pé, ela sorri. Não para as câmeras. Não para a imprensa. Ela sorriu porque sabia, finalmente, que ela não estava mais sozinho. Que ela havia cumprido a promessa que fez a si mesma. E que a partir de agora ela mudou o mundo, não com discursos, mas com sua mera existência.